Bom dia a todos, queridos. Eu vou compartilhar minha tela daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouquinho antes de que assim que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir ver vocês. É um prazer enorme estar aqui nessa nossa casa irmã. Não só irmã do André e da Temis, mas também de todos vocês, de tantos corações que a gente já vem tendo contato ao longo dos anos. E gostaria muito de estar aí para poder abraçá-los. Então, sintam-se abraçados, sintam o carinho que temos por todos vocês. E hoje, o título da palestra é Filhos do Trovão. Então, nós vamos estar falando sobre emoções, se as emoções são boas ou ruins, qual o impacto delas na nossa vida. Nós vamos trazer uma perspectiva da ciência, uma perspectiva da psicologia e do espiritismo, para a gente perceber que todas essas partes, elas casam com no contexto da emoção, né? E como fazer para a gente trabalhar essas emoções? É possível educá-las? Por que educá-las? E como educá-las? Então, antes de eu compartilhar a minha tela, eu queria perguntar aqui a vocês se alguém já sentiu. Bem, hoje é domingo, né? Então hoje é o primeiro dia da semana. Eu ia falar, essa semana que passou, alguém sentiu, se irritou, sentiu raiva? Vocês podem levantar a mãozinha verdadeira aí ou a mãozinha ali no, naquele sinalzinho ali que tem embaixo a barrinha, se quiserem. Tô vendo ali, né? Nessa semana que passou. Gente, e hoje? Hoje é domingo, o dia tá só começando. Alguém já sentiu uma raiva hoje? A raiva é uma emoção natural, né? Mas quando nós sentimos raiva, aqueles que já sentiram, que eu acho que eu não sou a única aqui, né, nesse grupo, é, alguém aqui, quando sentiu raiva, já fez ou disse coisa que não esperava e que depois que passou, que a poeira assentou, percebeu que passou um pouquinho do limite e sentiu aquele arrependimento ou uma vergonha, mesmo que não expressou, você secretamente já sentiu esse arrependimento ou vergonha? Sim, Eu já as duas, né? Tem quatro mãos aí pra gente levantar. Então, deixa eu compartilhar minha tela agora pra gente começar, então, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aparecendo pra mim aqui. Deixa eu só. Como é que eu faço aqui agora? Embaixo Ok, tinha. ok, slide. É porque não estava ainda aparecendo pra mim. Estão vendo minha tela, gente? Sim, estamos. Tô conseguindo ver alguns de vocês. Eu achei que eu não ia ver ninguém. Bom, é bom que eu não me sinto sozinha aqui. É, Então, o Benjamin Franklin, ele tem essa frase que ele diz que tudo que começa na raiva termina na vergonha. Vocês estão vendo a tela inteira ou vocês estão vendo? estamos vendo, sim. Tá, Estamos vendo você e a tela. eu e a tela. Então tá bom. Então, ele diz que tudo que começa na raiva termina na vergonha. Então, quando a gente perde, né, o controle dessa emoção, a gente acaba, a gente corre o risco de sentir vergonha, porque a gente perde, os limites, a gente passa dos limites e sente a vergonha. Uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, no ano passado, né, em 2024, concluiu que 30% dos adultos relatam ter dificuldade em controlar a raiva. 30%, sinceramente, eu até achei um número pequeno, mas vamos pensar na palavra aqui controlar, né? Não é não sentir raiva, mas controlar a raiva.
E também essa pesquisa mostra que 64% dos jovens entre 14 e 21 anos experiencia raiva incontrolada. E aí, isso, vamos lembrar que isso é do ano passado, tá, gente? Olha, 14 a 21 anos são jovens que estão no high school, né, indo para college e já viveram aí, se foi o ano passado, eles já viveram aí pelo menos a pandemia, né? Já viveram aí, provavelmente eram muito crianças quando aconteceu o 9/11, mas já passaram pela pandemia, já passaram pelo mass shooting, que é esses tiroteios, e estão em plena era da tecnologia, o que os deixa também acordados durante a noite. Quem não dorme bem fica irritado, né? É uma fase também, um período que os hormônios estão no ápice. É uma fase também que eles têm muita pressão do ambiente, eles querem se sentir partes. Então, 64% é um número grande e assustador em se pensar que a raiva é incontrolada, né? Daquela raiva assim, bem impulsiva, que tem resultados, às vezes, um impacto muito negativo. Hum. Mas o que é a raiva? A raiva é uma emoção básica, né? Primária, que todos nós nascemos com ela. Ela é ligada ao instinto de defesa e de sobrevivência. Já percebeu que quando se está com muita raiva, a força que a gente tem? Então, E, se alguém faz alguma coisa com um filho nosso, e a gente vai proteger o filho, né? Se um animal grande vem atacar o nosso cachorrinho pequenininho, a gente entra logo em ação. Então, essa raiva, às vezes, faz parte do instinto de proteção. Ela está muito mais próxima do ser primário do que do ser perfeito, né? É uma emoção desse planeta ainda. Vem da palavra emovere, do latim. O e é para fora e o movere é mover. Então, o que é a raiva? Esta emoção. As emoções, elas sempre vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Elas são uma reação a uma situação. E a gente vai ver aqui, há um estímulo, né? Você está aí na sua casa, tranquila, ou no trabalho, ou dirigindo, e existe um estímulo exterior. Ou alguém buzina demais atrás de você, ou alguém rouba aquela vaga no supermercado que você ia parar, ou um chefe te grita com você, ou dentro do lar existe um conflito, ou na casa espírita. Então, existe a situação. Aí a mente, né, o nosso cérebro, percebe a situação, ela aconteceu e vai avaliar. O que é isso? O que está acontecendo? E vai processar de acordo com as suas experiências, com as suas crenças, com os seus aprendizados. Eu estava pensando aqui hoje de manhã e pensando assim, bem, isso são sentimentos, e hoje a gente vai focar um pouquinho na raiva, tá, gente? Que a gente vai falar de várias emoções, mas vamos falar um pouquinho dessa, porque a gente tem visto, tá preocupante, né, no mundo de hoje, como o mundo está hostil. Então a gente quis trazer esse tema Filhos do Trovão, né, esse trovão que existe dentro de nós, que nós vamos falar daqui a pouco sobre Jesus e essa passagem também, para a gente entender por que ainda comportam, nos comportamos como trovões, por que ainda fazemos tanto barulho. Então, existe um estímulo exterior, uma situação que acontece conosco, e nós vamos responder a essa situação de acordo com o que nós temos dentro de nós, de acordo com as nossas crenças. Às vezes, se a minha crença é de
de baixa autoestima, que eu não, né, não fui muito criticada, que eu não tenho muito valor, não me sinto amada. E os estímulos que chegam, então, às situações, vai sempre disparar esse gatilho da falta de amor próprio. E eu vou estar sempre me questionando se eu estou errada, ninguém gosta de mim, é, mas se eu me sinto amada, validada, se tenho experiências boas, se tenho uma compreensão melhor, que isso não é comigo, o outro talvez não esteja num dia bom. Então já vai ter uma emoção diferente conectada com isso. Dependendo dessas crenças que eu tenho, vai trazer uma emoção, ou medo, alegria, tristeza, raiva. Pode ser que uma coisa que irrita muito alguém, a outro simplesmente fica triste. Poxa, fiquei tão triste que fulano falou assim. Imagino que deve estar passando um dia difícil. Mas já outros vão ficar, né? Levantar a voz, já me dispara um gatilho e eu já começo a falar também e rebater. Então, essa emoção gera uma reação. Dependendo as minhas crenças, como a emoção que traz para mim vai gerar uma reação. Essa reação, ela pode estar mais controlada ou não, e ela pode ser fisiológica. Às vezes, se eu tenho medo, né, eu posso tremer, ou às vezes até tremer de raiva também, né? Pode dar uma dor de cabeça, uma dor no estômago, ou a uma mão gelar, o coração bater mais rápido. E a minha resposta, ela vai influenciar primeiramente a mim, depois a outra pessoa, dependendo como eu respondo, e é o ambiente. Pode o ambiente, eu estou ali dentro do meu lar, né? Responda a um estímulo de uma forma negativa e começa um conflito, uma discussão. Aquilo influencia o ambiente todo e todos estão impactados, dependendo dessa reação. Mas a gente vai falar mais um pouquinho, a gente vai aprender um pouco mais sobre essas emoções, que a principal função das emoções é gerar respostas e comportamentos que garantam a nossa sobrevivência enquanto seres humanos encarnados nesse planeta Terra. Com certeza, em mundos mais evoluídos, em planetas felizes, eles conhecem outras emoções, né? A emoção da alegria, né? A emoção do contentamento. É, essa emoção de raiva, ela está bem mais conectada com o mundo mais primitivo do que com o mundo mais evoluído. Mas todas as emoções são naturais e são no momento para, de alguma forma, para nos manter protegidos, né? E Darwin, lá nos anos de 1870, o cientista Charles Darwin, ele estudava, ele não foi o único, ele foi um dos que estudou as emoções. E ele se tornou o mais famoso. Ele também ele traz a teoria da evolução, né? E, e a conclusão que eles chegaram com todos os estudos é que nascemos com as emoções. Elas são inatas. Ou seja, a emoção não é do corpo físico, apesar de que tenha uma reação no corpo físico. A emoção é do espírito. É o espírito que sente, né? O sentimento é do espírito. As expressões, elas são iguais no mundo inteiro, as expressões da emoção. Então, se estou triste, choro, né? A lágrima é uma expressão, também o choro. No mundo inteiro é assim. Se estou feliz, eu sorrio, dou risadas. No mundo inteiro também é assim. Então, ela é inata e ela é comum a todos os seres que habitam esse planeta. Também ajudam na nossa sobrevivência. Se eu sinto medo, por exemplo, o medo é uma benção, muitas vezes, né? Eu não vou pular de um prédio porque eu tenho medo, graças a Deus, que eu vou me esborrachar e vou morrer. Senão, faríamos muitas coisas erradas, né? Se não houvesse um medo. E que os animais também sentem e demonstram emoções. Quem tem animalzinho em casa percebe muito bem isso quando você chega, né, em casa e o animal vem, fica feliz e faz uma festa.
E aí, Paul Ekman, ele é um psicólogo, já mais um pouco contemporâneo nosso. Ele vem confirmar tudo isso que Darwin disse e ele desenvolveu então uma lista básicas de emoções, as básicas universais. Quem assistiu o filme Inside Out, né, que tem a Joy, o Sad, aquele filminho da Disney, né? O Joy é aquela menininha azul, o verde. E agora esqueci a cor que ela é. Eu acho que o Sad é azul, esqueci. Mas ele fala, esse filme, ele traz essas emoções básicas. Por que é importante aprender emoção? Gente, se a gente, como criança, a gente aprendesse sobre as nossas emoções, dar nome àquilo que a gente está sentindo, seria muito mais fácil, como adulto, a gente identificá-las. Por isso que hoje, né, nas escolas a gente já trabalha e no centro espírita também. Quando a gente faz evangelização, a gente tem aquele momentozinho, né, de check-in, né, as crianças estão chegando, senta na sala de aula e a gente fala: "Como que vocês estão hoje?" E aí a gente pode pôr até umas carinhas, umas fotos e colocar: "Escolha qual emoção que você está sentindo." E a gente pode trabalhar isso em casa com nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, para já começar desde cedo, desde pequeno, identificar, dar nome a essas emoções. No caso aqui, Paul Ekman, ele deu nome a 5 emoções básicas, que uma é o nojo, e quando a gente sente nojo de alguma coisa, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Essas são as básicas, não quer dizer que tem mais, tem muito mais. Ele coloca a surpresa também, mas alguns psicólogos dizem que a surpresa é muito rápida, né? É um momento, então não entraria assim, porque essas emoções elas duram um pouco mais. Mas há muitas outras. Quem assistiu o segundo filme do Inside Out vai ver que há muitas outras emoções. Então, Darwin, ele disse que as emoções são inatas, né? Nascemos com ela, é do espírito. Mas aí, Daniel Goleman, que é também um contemporâneo nosso, e esse é americano, é jornalista, é escritor, ele ficou famoso mundialmente por seu livro Inteligência Emocional, lançado recentemente, né? Quando eu digo nas últimas décadas, foi recentemente. Ele diz que a inteligência emocional se aprende. Ou seja, existem as emoções, mas como educá-la, conhecê-la, percebê-las, isso é inteligência emocional. E você vê aqui embaixo, né, o cérebro pegando fogo, ele está ali zen, lá em cima. O coraçãozinho com medo já está mais seguro. Isso é um aprendizado, é uma jornada. A inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é a capacidade de reconhecer, de avaliar e lidar com sentimentos que são nossos e os dos outros. Não que possamos mudar o outro, mas se eu reconhecer que o outro nesse momento está irritado, então não é hora da gente falar sobre aquele assunto pendente, né? Que a gente precisa conversar. Não é o momento. Eu estou reconhecendo que o outro está irritado. E isso é muito importante porque evita muitos conflitos. Vamos deixar aquele assunto então para o momento que todo mundo estiver mais calmo. E ele diz também que o QI, que é o nosso quociente de inteligência, ele contribui 20% para o nosso sucesso da vida, ou seja, conhecimento, né? Essa é a parte intelectual. Mas que o quociente emocional, olha isso, gente, contribui com 80% do nosso sucesso. Assim sendo, é possível afirmar que o quociente emocional é mais importante para ter sucesso na vida e nos relacionamentos. Com certeza. Hoje, se você vai numa entrevista de trabalho, o seu currículo conta. Claro que conta. Porém, as perguntas que vão surgir nessa entrevista é: como você lida com conflitos?
como você lida com seus colegas, com a sua liderança, né, as pessoas acima de você, porque é muito importante como você lida com as suas emoções. Isso vai mostrar a pessoa que vai te contratar se você é uma pessoa que vai construir pontes ou você vai ser uma pessoa que vai pôr fogo nelas. Porque uma pessoa que não tem controle sobre suas emoções, ela vai estar sempre criando conflitos no ambiente em que ela está. Seja dentro de casa, seja dentro da casa espírita, seja no trabalho, aonde estiver. E ele diz ainda que a inteligência emocional é a escolha de quem queremos nos tornar. Se eu quero me tornar a melhor versão de mim mesma, eu preciso educar essa emoção. Eu não posso viver cuspindo marimbondo e brigando com todo mundo. E não posso também ser a vítima do universo e viver, né, fazendo drama ou com medo de tudo e não tentar nada porque tudo me amedronta. Então eu preciso identificar essas emoções e trabalhá-las para que eu possa ser a minha melhor versão. Porque a inteligência emocional ela ajuda a nos conhecer, nos perceber e administrar os estímulos que constantemente chegam. É um filho que demanda atenção, é um companheiro, uma companheira que precisa de algo ou diz algo. No ambiente espírita, somos todos diferentes. Aqui, então, cada um é de um país, de um país, de uma região diferente, de uma cultura, de uma criação diferente, né? Então, estamos todos buscando as mesmas coisas, mas somos muito diferentes. E a gente precisa saber lidar com a minha diferença e a diferença do outro, né? A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida, pode e deve ser treinada e aprimorada por construção de novos hábitos, né? Novas formas de pensar, ressignificar crenças limitantes, que nós vamos falar delas também. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela vem afirmar isso também, que o Goleman acabou de dizer. Ela diz que devemos disciplinar a vontade, educar os sentimentos e adaptar-nos a novos hábitos saudáveis que são imprescindíveis a uma existência rica de saúde. E nesse caso, a saúde é uma saúde geral, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física, porque uma emoção descontrolada, desgovernada, ela afeta todos esses campos da nossa vida. Por isso a gente precisa trabalhar nas nossas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Então, na psicologia, a gente ah, vê que a maioria das crenças que nós temos hoje como adultos, grande parte, se não todas elas, foram construídas na nossa infância. Então, quando um pai diz para uma criança assim: "Ah, você é muito burro, você não aprende nada", a criança, ela ainda não tem o cérebro, essa parte frontal desenvolvida suficiente para ela falar assim: "Ah, meu pai ou minha mãe, ou meu cuidador ou minha avó estava irritado, por isso disse isso". Não, ela vai pensar assim: "Sou burro, não aprendo". Ponto. Absorveu como uma esponja. Então, muitas coisas que nós ouvimos e presenciamos na infância que não foram elaboradas porque não tínhamos ainda capacidade de desenvolvimento cognitivo, intelectual para aprender, se cristalizam e viram crenças limitantes. Por exemplo, a gente trouxe algumas. Eu posso dizer, eu sou explosiva e eu não tenho como mudar. Então é aquela coisa de eu sou assim, você assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Eu posso modificar isso. Eu posso ressignificar e dizer, posso aprender. Eu posso pausar e aprender como agir e não reagir.
Muitas vezes no dia a dia nós estamos constantemente reagindo a situações. O que o ideal seria pausar, pensar, se precisar respirar, não responder, deixa para depois, voltamos a esse assunto mais tarde, saio do ambiente, mas para a gente processar todo esse fluxo que está chegando, né, essa informação, e escolher como agir e não reagir. Meu pai era violento, ou minha mãe era violenta, e por isso eu aprendi a ser assim também. Eu posso romper o ciclo de violência. Eu trabalho numa agência que dá suporte a vítimas de violência doméstica, abuso sexual e tráfico humano. Então, hoje a gente vê que muitas pessoas estão encarceradas, muitos relacionamentos terminam por às vezes a gente repetir ciclos que vivemos na nossa infância e que ficaram para nós como padrões de comportamento. Então viraram hábitos, viraram crenças e que nos limitam de sermos pessoas melhores, de nos relacionarmos de uma forma mais saudável com as pessoas ao nosso redor. E é uma pena, porque às vezes são gente tão boa, sabe? São pessoas tão boas. E a gente fala assim, poxa, a pessoa está presa hoje. Por quê? Porque às vezes perdeu a cabeça, né? Perdeu a paciência. Ou perdeu a paciência no trânsito, ou perdeu a paciência em casa, ou perdeu a paciência no trabalho. E nunca tinha feito nada tão grave na vida. É uma pessoa que buscava estudar, era uma pessoa cristã, ou não, mas buscava ser boa, melhor cada dia. Mas por um momento de falta de controle de suas emoções, acaba cometendo alguma infração, algum crime, algum ato que tem consequências muito graves e longas, né? Como ser preso, como terminar um relacionamento, como perder um emprego. Então, se eu nasci ou cresci em ambientes que não são saudáveis e eu tenho isso como padrão, isso não necessariamente é o melhor padrão. Eu posso mudar isso. E a gente vai falar como também depois. Não leva o desaforo para casa. Eu já vi adultos contando hoje, falava assim: nossa, minha mãe falava assim: se você apanhar em casa, assim, na rua, você vai apanhar em casa também. Ou o pai falava: se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Ou seja, eu estou dizendo que eu preciso reagir com violência. Se alguém me agredir, eu preciso reagir com violência, porque se eu não reagir com violência naquele momento ali, lá em casa eu vou sofrer violência, né? E aí, às vezes, a gente fala com a boca cheia: eu não levo desaforo para casa. Nossa, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. E acho que é bonito. Acho que é bonito ser feio, né? Que a gente fala. Mas o que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim, é do outro, não é meu, não me pertence. Se eu te dou um presente, você aceita ele ou não. Você pode nem encostar nesse presente. Mas se você pega esse presente, leva ele para casa, agora ele te pertence. Coloca ele em cima da mesa e toda hora olha para esse presente e lembra de quem te deu. Então você absorveu isso para você, mas ele não te pertence. Você pode simplesmente, olha, o que você pensa, né? Sinto muito. Nem todo mundo vai gostar de mim. Eu tenho plena consciência disso. Tem um amigo que fala: meia dúzia me ama, meia dúzia me odeia. É verdade, gente. Nem todo mundo precisa nos amar. O que a gente precisa é respeitar. A gente não precisa amar todo mundo. Não estamos ainda na condição de Jesus, mas precisamos respeitar. E o outro também. Então, o que o outro pensa ou faz não me pertence.
Os fracos se calam, né? Escolher o silêncio às vezes é sabedoria, é ter autocontrole, não é fraqueza. Ah, mas você devia ter respondido, ah, você devia ter reagido. Ah, mas a gente precisa, os cristãos precisam ter, ser mais ativos, os cristãos são muito bobos. Será que nós somos bobos? Vamos ver. Vamos ver o que que Jesus disse, se nós somos bobos ou não, né? Jesus convidou seus 12 discípulos e entre eles haviam dois irmãos, Tiago e João. E Tiago e João caminhavam com Jesus. A esse tempo, Jesus já tinha curado muitas pessoas, já tinha viajado muitas terras, já tinha dado muitas palestras, já tinha exemplificado. E essa passagem que está em Lucas 9, de 51 a 56, ela conta que Jesus já estava indo para Jerusalém, que já era assim, era o começo do fim, né? Jesus já estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Então, se ele viveu 3 anos com seus discípulos, eu penso que, chego à conclusão, chego à conclusão que nessa passagem aí, nesse momento, João e Tiago já tinham pelo menos vivido com Jesus diariamente por 2 anos e meio. Você concordam? Porque olha só, já está no final do messianato de Jesus. Ele já está caminhando para Jerusalém, onde será condenado e crucificado. Mesmo que lá não tinha carro, não tinha avião, eles caminhavam. Então, talvez essa viagem levaria alguns meses. Mas mesmo que levasse alguns meses, já tem pelo menos 2 anos e meio que João e Tiago estão com eles. Jesus acabou de fazer o Sermão do Monte e fala para Tiago e João: vão na frente e prepara hospedagem para a gente ali num vilarejo de samaritanos. E naquela época, os samaritanos, eles não tinham um bom relacionamento com os judeus, nem religioso, nem político. Viviam em conflito. Então, quando Tiago e João chegam lá, eles percebem que Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus era judeu. E eles não querem que eles se hospedem ali. Então, começam a repulsa, começam a sair daqui, né? A não querê-los lá e não são bem recebidos. Nisso, Tiago e João olham para Jesus naquele momento ali e falam para Jesus: Senhor, se queres, podemos mandar descer fogo e queimar essa vila inteira. Gente, quantos anos que eles estavam com Jesus? 2 anos e meio, pelo menos. E eles falam descer fogo do céu e queimar, acabar com todo mundo. E Jesus fala, eu imagino a doçura de Jesus, deve ter abraçado eles e falado: queridos, até agora vocês não. Até agora vocês não entenderam, né? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E aí, qual é aquela fala mesmo que Benjamin Franklin falou? Tudo que começa na raiva termina na vergonha, não é? Quem estava aí desde o começo, lá no começo eu mostrei essa frase: tudo que começa na raiva termina na vergonha. Vocês imaginam a vergonha que João e Tiago devem ter sentido? O mestre, que é todo amor, toda doçura, que cura, que salva, eles acabarem, né, as emoções, aí eles foram movidos e reagiram pela emoção. E Jesus acalma, fala: não, eu vim salvar. E aí ele fala: filhos do trovão, né? Chama eles de Boanerges, filho do trovão. Porque eles eram conhecidos como filhos do trovão, exatamente por esse temperamento tempestivo, de esse barulho interno, né? Já
escutaram uma noite de trovoada, como é amedrontadora? Então, esse barulho interno que se externa, né? Que são os filhos do trovão. E quantas vezes somos nós filhos do trovão? Porque parece o trovão, ele tem uns benefícios aparentemente, né? Benefícios. Nesse caso, por exemplo, vamos lançar fogo nessa vila? O que a gente quer dizer se a gente lançar fogo? Vamos mostrar o nosso poder, né? Vamos impor medo, controlar situações. Vamos demonstrar que somos superiores, exercer poder sobre tudo, sobre todos, prevalecer a nossa vontade. Vamos calar a boca do outro. E quantas vezes nós somos trovão? Quantas vezes nós levantamos o som da nossa voz para calar o outro? Quantas vezes nós agimos tempestuosamente e com muito barulho, né? Com muito som alterado, volume elevado, para calar, controlar situações, impor medo, exercer poder sobre o outro. Então, ser trovão, existem esses benefícios que são aparentes, né? E momentâneos. E muitas vezes a pessoa que é trovão, né? A personalidade do trovão tem sucesso temporário, né? Amedrontei, calei, controlei. Então, aparentemente, temporariamente, há um sucesso. Mas Joana de Ângeles vem nos dizer no livro Conflitos Existenciais, no capítulo que fala sobre a coragem, ela diz: confunde-se coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que são não poucas vezes reação do medo expresso e escondido. Lembrei aqui daquela passagem de que, né, também depois dessa passagem dos filhos do trovão, quando Jesus já está no horto, de novo, com Tiago e João e Pedro. Eu acho que Tiago e João aprenderam a lição, porque quem agiu com intempestivamente nessa passagem foi Pedro. Os soldados chegam para prender Jesus, né? E Judas lhe dá um beijo no rosto. E aí dão voz de prisão. O que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha do soldado, intempestivamente. Reações do medo. Então, Pedro, que naquele momento sentiu o medo, que é uma emoção que nos protege, ou seja, ele pensou: vamos morrer, estamos em perigo. Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus diz para Pedro: embainha tua espada. Pega e cicatriza, né, o corte do soldado. Aí que Benjamin Franklin disse sobre isso? Tudo que começa na raiva termina na vergonha. Imagina a vergonha que Pedro deve ter sentido desta reação. Com certeza, aquela mesma outra reação quando ele negou Jesus por 3 vezes, também por medo, que é uma emoção. Quando o galo cantou, a vergonha que ele sentiu, não é? Então, tudo que começa nessas emoções descontroladas, elas acabam em vergonha. Joana diz também, nesse mesmo livro, mesmo capítulo, que rompantes não é coragem, é ativação emocional. A coragem ela é uma virtude e não uma emoção. Essas emoções, esses rompantes, essa ativação emocional, ainda é natural de nós, que habitamos o planeta Terra. Ainda de provas e expiações, já passando para a transição, mas não é a virtude dos espíritos evoluídos. Então, nós não queremos ativação emocional, nós queremos desenvolver virtudes, verdade?
Então, essa ativação emocional desregulada, ela traz esses efeitos na nossa vida, né? Tomamos decisões impulsivas, como Pedro, né? Depois vem o arrependimento. Então, gente, toda vez que houver uma pressão que de alguém ou de um ambiente, eu sempre tento, nem sempre eu sou bem sucedida, mas eu começo a gente precisa começar a tentar, né? Eu tento não responder isso imediatamente. Não fazer negócios sob pressão. Não tomar decisões importantes sob pressão. Não ter reações sob pressão, sobre o momento, porque vem o arrependimento. Então, quando essa emoção desregulada, né, a emoção está ativada e desregulada, acaba causando conflitos, né, violência no lar, brigas, acidente no trânsito. Uma pessoa, um vai, passa, aí o outro fala, vou passar também para mostrar, um buzina, o outro. E começa esse conflito desnecessário, totalmente desnecessário. Às vezes com estranhos, pessoas que você nunca viu na vida. Para quê? Prisão, perda de liberdade, né? Na hora que a gente perde a cabeça, perda de credibilidade. Poxa, as pessoas deixam de confiar em pessoas que não têm uma emoção controlada. Se a emoção é desregulada, acaba falando assim: não vou pedir essa pessoa para fazer essa tarefa porque essa pessoa não tem controle de suas emoções. Então, não é um bom líder. Daí já não é uma pessoa que deveria estar em liderança, né? Ou em responsável por coisas importantes, porque ela não pode fazer que todas as coisas desandem. Agressões físicas, né? Às vezes agressões físicas e virtuais. Meu Deus. Quem aqui se identifica quando você vê uma postagem, você vai lá já ver os comentários? Porque os comentários são tristes, né? E hoje, porque a gente está assim na tela, né? É muito mais fácil desrespeitar, xingar, desmoralizar, criticar, porque ninguém está nos vendo. Então, nos escondemos atrás de uma tela e às vezes nem foto há ali, e aí a gente diz o que quer, o que dá vontade, e entra, né? Põe pilha, põe fogo, aumenta o fogo da fogueira ali. Então, as agressões estão muito maiores virtualmente, porque nós nos deixamos contaminar e reagir ao invés de agir. Por isso também perdemos empregos, perdemos relacionamentos, distúrbios da saúde física e mental. A raiva, por exemplo, ela causa um grande mal à nossa saúde física, porque ela pode nos causar gastrite, problemas cardíacos, alteração da pressão, né? É muita adrenalina que é lançada no nosso organismo e tudo isso tem um preço para a nossa saúde. E na saúde espiritual também. Quando abaixamos a nossa vibração, nós conectamos com as influências dos espíritos inferiores, né? Que nós chamamos de obsessores. Coitado do obsessor, ele ganha sempre o papel de que ele que nos está fazendo mal. Porém, os espíritos, eles não criam emoções em nós. Eles intensificam. Eles usam a emoção que já existe, o sentimento, e potencializa. Então, o culpado não é o obsessor. A responsabilidade é nossa, porque nós alimentamos, nós não educamos, nós não regulamos essas emoções. Então, temos essas reações intempestivas, eles potencializam. E aí nos fazem sugestões e nós vamos embarcamos nessa. Então, nós, quando temos inteligência emocional, quando desenvolvemos a inteligência emocional, também geramos proteção espiritual. Porque
paramos, pensamos, respiramos e agimos e não reagimos. Como é então que a gente transforma esse trovão interior? Meu Deus, eu acho que assim, né? Eu digo por mim, então imagino que alguém aqui em algum momento identifica um pouquinho, né? Que precisa trabalhar um sentimento ou outro, uns pouco mais, outros a menos, mas todos nós precisamos, né? Kardec fala, pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 919, qual é o meio mais prático, eficaz, o nessa vida de resistir ao arrastamento do mal, né? E a resposta dos espíritos é que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, conheça-se. Então, para transformar e educar esse trovão, a gente primeiro precisa se conhecer, pausar antes de reagir, observar que emoção é essa que eu estou sentindo agora. Quais são os gatilhos, né? Por que eu estou sentindo assim? Outro dia, alguém no trabalho falou muito alto comigo. Nossa, por dentro, assim, meu coração acelerou, a minha mão chegava a tremer, assim, porque dispara um gatilho em mim se alguém alterar a voz. Isso é meu, eu reconheci. Respirei, acalmei, deixei passar até eu acalmar, e eu vou dizer para vocês, levou umas boas 2 horas para eu processar tudo isso. Depois eu voltei, conversei com essa colega de trabalho, falei, olha, não foi legal a forma que você falou comigo. Aí ela falou que não, que estava chateada com outra coisa. Eu falei, compreendo a sua chateação, né? Isso, eu também, né? Sinto essas emoções, inclusive quando alguém altera a voz comigo, como aconteceu, eu senti isso que você está sentindo. E aí a gente conversou, né? Depois que eu já estava mais calma, eu tive é, mais tranquilidade de expressar, de falar, de escolher as palavras para não piorar a situação e melhorar. Desde então, não tivemos, isso não ocorreu novamente, né? Da pessoa chegar na minha sala e se alterar assim. Então, e também a gente se perguntar, né? O porquê que eu sinto isso, o que eu estou sentindo, dar nome a esse sentimento e nos perguntar, no momento de trovão, eu quero ensinar ou eu quero dominar? Eu quero calar a boca de alguém? Eu quero que a minha ideia seja prevaleça? Eu quero convencer que isso é melhor? Porque eu não vou mudar o outro, né? O outro vai entender no tempo dele, se é que eu estou certa e o outro está errado, né? Já tem aí uma intenção de que eu sou certo e o outro está errado. Será? E mesmo que seja, será que o outro está no momento de entender o certo? Com certeza não vai ser com trovoadas, né? É com calma, tranquilidade e amor, como Jesus fez. Usar comunicação assertiva, dizer, né, eu me senti assim quando ocorreu isso, ao invés de falar você fez isso, você falou isso. Quando a gente aponta o dedo e fala você, quando a gente começa a frase com você, o outro já se arma. E aí já fica difícil da gente dialogar. Então, quando eu falo de mim, eu só tenho controle sobre mim, ó. Eu me senti assim quando você disse isso, né? Eu me senti desconfortável ou magoada. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando você criticou meu cabelo na frente de todo mundo, né? Eu, eu tenho dificuldade com autoestima. Desculpa. E aí, me senti mal, me senti desvalorizada. Então, assim, eu tô explicando por quê que isso não foi legal. Então, da próxima vez, por favor, não faça isso. Se você quiser conversar comigo, converse quando estivermos sozinhos. Alguma coisa assim, né? Escolher o momento certo. Se o outro tá irritado, gente. Mamãe falava assim: quando o burro fala, o sábio cala.
né? Porque não está na hora de discutir. Canalizar a energia em outras coisas. Tá irritado? Vai fazer ginástica, vai limpar uma casa, vai capinar um quintal, vai fazer um estudo, vai fazer alguma coisa, praticar exercício. Às vezes, se isso é uma coisa muito constante, essa desregulação é, emocional, está sempre desregulado, a gente precisa de ajuda profissional. E é saudável buscar essa ajuda, né? O evangelho, a doutrina, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente se sintoniza com esse ensinamento e mais a gente aprende desse que é o nosso modelo e guia. Estudar a doutrina espírita, compreender por que a gente está aqui, por que a gente passa nossas provações, por que nascemos em famílias às vezes tão difíceis, porque essa compreensão também expande a nossa visão. E com a visão mais ampliada, a gente percebe e tem mais paciência, né? A gente percebe o outro, percebe que isso é passageiro, isso é uma escola que estamos todos aprendendo. Elevar o padrão vibratório. Quando eu não estou muito legal, eu ouço música. Então, descubra qual é o, o seu coping mechanism. O que você pode usar, quais as ferramentas que são melhores para você. Eu coloco o meu AirPod, eu ouço o Tim e Vanessa. Eu coloco o Tim e Vanessa lá e ouço a música deles, porque eu não tô vibrando bem, não tô vibrando num momento legal, numa faixa legal. Então, à medida que eu vou ouvindo Tim e Vanessa, e meu padrão vai elevando, 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 daqui a pouco eu tô cantando junto, eu tô sorrindo, né? Evangelho no lar, oração, meditação, o que for. Descubra o que funciona para você, porque cada um funciona diferente, né? E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar para nós que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Não é a perfeição que nós estamos olhando aqui, estamos olhando a processo, não é o final, a conclusão, é um processo. Então, se todo dia nos esforçamos, hoje eu perdi a paciência. Tá, começa de novo, tenta. Eu vou pular essa historinha que a gente está chegando já no final e eu só vou deixar essas palavras de Jesus aqui, que Jesus diz: se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E aqui ele não está dizendo de tapa na cara físico, mas poderia até ser. Ele está dizendo o seguinte: se alguém vem gritando, fala mais baixo, né? Porque se dois aumentarem o volume, vai piorar as coisas. Se alguém vem com violência, ofereça amor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, porque refletirão a Deus, estarão em sintonia com Deus. E do Evangelho também segundo o Espiritismo, a mensagem de um espírito amigo diz: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, que a gente busque uma vida com Jesus, busque nele, né, esse exemplo, essa força. Eu amei essa frase e gostaria de deixar para vocês. Mais difícil que seguir a Jesus é seguir sem ele. E que ele, que nos governa e nos ama infinitamente, esteja com todos nesse domingo, nessa semana que começa, e que a gente possa continuar em sintonia e buscar
sempre na dúvida perguntar o que Jesus faria.